Fale sobre a pessoa autista e neurotípica. Valeu. O que é neurotípica? Neurotípica, acho que é uma pessoa normal. Que Ah, é? dizem, né? Normal. Ah, tá. E a... O autista é assim, o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um espectro. Então você tem um autismo, desde o autismo leve até o mais grave. Assim como outros hoje, Vilela. Hoje a gente tem olhado cada vez mais a saúde mental como um espectro geral, assim. Então, por exemplo, o bipolar tem um espectro hoje. Você tem desde a pessoa distímica, que é aquela pessoa triste, você tem a pessoa com depressão, você tem a pessoa com transtorno bipolar misto, você tem a pessoa com transtorno bipolar tipo 2, você tem a pessoa com transtorno bipolar tipo 1, que é o mais grave, e tem o maníaco, lá no outro lado, que é o oposto do distímico, que é o agitadão. Tá. Então, é um espectro. O paciente pode estar em algum desses lugares. E tem pacientes que estão não necessariamente em um dos diagnósticos, mas tem o que a gente chama de traços. Isto é, você pode não ser diagnosticado com bipolar, porque você precisa, digamos, de 5 de 8 critérios para ser diagnosticado. Mas às vezes você tem 3 critérios. Então você não tem o diagnóstico, mas você tem traços. Muitas pessoas não têm diagnóstico de ansiedade, mas têm traços de ansiedade. Se sente um pouco mais ansioso aqui e ali. Essa pessoa é um grupo de risco, porque dependendo de algum momento da vida ela pode desenvolver ansiedade. E no autismo é assim. Você tem um espectro, tem desde o leve até o mais grave. Tem aqueles tipos que são pessoas extremamente criativas, boas com cálculos. Tem um filme, Rayman, não sei se você conhece. Aquilo é baseado em fatos reais, né? O cara levou o cara pro cassino, limpou o cassino porque ele conseguia contar número, mas não sabia tal tênis, tá ligado? Então a pessoa tem uma facilidade maior em algumas regiões. E o transtorno do espectro autista, meio que todos eles nesse espectro têm uma dificuldade em uma coisa que a gente chama de teoria da mente. Isto é, teoria da mente é eu inferir o estado que você está agora. Então, eu saber se você está com raiva, se você está feliz, se você está triste. O autista, principalmente o não tratado, ele tem uma certa dificuldade. E aí parece que ele é frio. As pessoas julgam que ele é muito friozão ou não é empático. Na realidade, ele tem dificuldade em fazer um cálculo de como outra pessoa está se sentindo. E também, ele tem... É muito louco isso, mas ele tem uma alteração em algumas regiões do cérebro, e tem estudos que mostram isso, envolvida com interpretação de movimento biológico. Tipo assim, ó, se você faz assim, se eu faço assim pra você, você estica a mão e me cumprimenta. Claro. O autista, alguns desse espectro, principalmente os mais graves, a região do cérebro que detecta esse movimento biológico, ela não detecta. E tem estudos que mostram, você bota um robozinho de lata ou um humano fazer, pro cara que não tem autismo, no robozinho de lata a área não se ativa, porque foi um robozinho de lata que fez isso. Pro humano a área se ativa. No autista não se ativa nos dois, tanto pro humano quanto pro robozinho. Então às vezes você chega para um paciente com autismo, principalmente mais grave, e você faz assim para ele, não é que ele não quer te dar a mão, ele não entendeu o que aconteceu. Ele não entendeu. Mesmo que é ensinado para ele? Depois ele pode aprender. Ah, tá. E quando você pega pacientes com TEA, o transtorno do espectro autista, e a intervenção é precoce, desde cedo, que pega essa parte mais flexível do cérebro, mais maleável, o prognóstico tende a ser muito bom, assim, tende a ser bem tranquilo. E tem uma outra síndrome chamada de síndrome de Williams, se eu não me engano, que é meio que o oposto do autismo. E curiosamente, essa síndrome de Williams, o paciente tem o oposto da alteração genética que o autista tem. E tem o oposto de alteração comportamental. Uma pessoa super, até é irritante, assim, é super extrovertida, super comunicativa, super sociável, mas num nível irritante mesmo. Tipo, se ela tivesse sentada ali, ela não ia deixar a gente fazer o podcast, sabe? Entendi. Ia querer ficar falando. E então parece que tem um componente genético importantíssimo. O autismo é um dos transtornos mais genéticos que tem. Se você tem um irmão gêmeo que tem a mesma carga genética que você, que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você quase tem autismo. Então é uma carga genética muito forte. O bipolar também, o esquizofrênico também. O depressão já é uma carga, a genética tem um pouco menos de importância, justamente porque a parte ambiental é importante na depressão. E principalmente o estresse. Estresse na depressão é importante, impacta muito, assim.
Entendi.